Cruz. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Ultimamente, infelizmente, por questão de tempo, nós não tivemos trazendo vídeos no canal, mas a gente está nos organizando e logo teremos vídeos na frequência normal. Eu quero trazer para você um texto que está aqui em Marcos, no capítulo 5, o versículo é o de número 24, Marcos 5, 24, texto muito conhecido de todos nós. Estamos aqui também dando sequência na série de vídeos que falam sobre os milagres de Jesus. Se você está acompanhando, esse é o primeiro vídeo que você chegou aqui, não pegou essa série do começo, vai lá nas playlists e você vai encontrar. Marcos 5, o versículo é o 24, veja comigo. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia comprimindo. E aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e que muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada lhe aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, tocou entre as vestes, porque ele dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: veis que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Amém. Por enquanto, só até aqui. Dentro desse texto eu quero trazer uma temática para nós, que a temática é da morte para a vida. E nós vamos já entender o porquê disso, analisando aqui alguns detalhes desse texto. Então veja comigo, a primeira coisa é que esta mulher, desde disse que ela estava sofrendo. Tanto Marcos quanto Lucas, Lucas e Mateus, eles nos informam que esta mulher, ela sofria. Mas o que ela sofria? Em todos os 3 evangelhos sinóticos afirma que ela sofria de um fluxo de sangue, nessa versão da Bíblia, de uma hemorragia que durava um longo período de tempo. A Bíblia vai dizer que durava um período durante 12 anos. Então, durante 12 anos de sua vida, ela sofreu com uma hemorragia. Ela sofria com esse sangramento contínuo que não parava, não cessava. E durante esse tempo, diz a Bíblia, que ela fez o seguinte aqui: durante muito tempo, versículo número 26, ela padeceu na mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada lhe aproveitar. Pelo contrário, antes o caso dela, a situação dela ia de mal a pior. Então uma pessoa que sofre durante 12 anos com uma hemorragia, cuja a causa exata, a enfermidade que ela tinha, nós não sabemos identificar, porque o próprio texto não nos dá muitas características. A medicina daqueles dias também não é como a de hoje, não tinha tantos exames quanto nós temos hoje para poder definir, para poder identificar qual a raiz exata do problema. Então o que eu quero ver com você nesse momento é que esta mulher, diante desse problema, a Bíblia diz que ela gastou tudo o quanto ela possuía. Então vamos ver algumas coisas. Primeiro, ela sofre de uma enfermidade, de uma hemorragia que não cessa. Segundo, ela buscou meios ou tratamentos pelos quais ela pudesse ser curada, e diz que isso não adiantou. Diz que ela gastou todos os seus haveres, todas as condições que ela tinha, buscando nos meios humanos, na medicina, a cura para a sua situação. Mas ela não encontrou, mas ela não conseguiu, mas ela não obteve a restauração de sua saúde. Então esta mulher, a história dela, talvez conhecida com a sua, talvez conhecida de alguém que você conhece, alguém que já bateu em várias portas, alguém que já tentou de várias maneiras, mas ela continua, ou ele continua sofrendo. Mas ela continua tendo dias difíceis, dias amargos. Esta mulher, diante dessa situação, o texto diz aqui, o texto diz em Lucas, no capítulo 8, versículo 44, que ninguém tinha podido a curar. Lucas é médico, e ele diz assim: ninguém tinha podido a curar. Em outras palavras, não é que ela não queria, não é que os médicos não queriam, é porque ninguém tinha podido. Ninguém tinha, por mais que houvesse ali naqueles dias algum conhecimento,
da questão da medicina, eles não conseguiram. Não adiantou, não foi eficaz. O texto diz mais que ela não apenas sofria, mas também que ela sofria durante muitos anos. O texto diz aqui que ela despediu tudo o quanto possuía. Isto quer dizer, ela gastou tudo o quanto ela tinha. Se ela tinha alguma herança, ela gastou toda aquela herança. Se ela tinha algum bem, ela gastou todos aqueles bens e nada aproveitou. Versículo 26. Antes ela estava indo de mal a pior. A situação não melhorava, não dava trégua, piorava a cada dia. Chegou um dado momento, meu querido e minha querida irmã, que esta mulher, durante aquele período de sofrimento, além de todas as circunstâncias aqui por nós citadas, a Bíblia diz, no livro de Levítico, no capítulo número 15, o seguinte, que uma mulher, naquela época, no contexto dos judeus, na cultura dos judeus, durante o período que ela estivesse ali, aquele período que dura de 7 dias da menstruação, durante esse período a mulher naqueles dias era considerada impura ou imunda. E se esse período não cessasse, se ele fosse além do prazo costumado, que é de 7 dias, ela seria considerada imunda até que a enfermidade, a hemorragia estancasse. Mas como esse fluxo de sangue, esta hemorragia não cessou, mas ele continuou por longos 12 anos. Durante esses 12 anos, aquela mulher foi vista para aquela sociedade como alguém pura, como alguém que, quem sabe, na visão deles, quem sabe, tinha cometido algum pecado. Então essa mulher, ela sofre algumas coisas. Primeiro, ela sofre com a enfermidade. Segundo, ela sofre uma segregação, uma separação. Terceiro, ela sofre de um problema insolúvel. É um problema que nenhum homem poderia resolver. Ela está enfrentando uma causa que aos olhos humanos é impossível de ser resolvida. E então é nesse contexto que no versículo 27 diz que ela ouviu a respeito de Jesus. Que ela ouviu a respeito do Senhor. E quando ela ouviu a respeito de Cristo, a Bíblia diz que ela tomou uma atitude. Ela ouviu, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu e creu que Deus poderia abençoá-la, que Deus poderia transformar a vida dela. Então, tendo ouvido, diz a Bíblia, a fama de Jesus, ela veio para lhe tocar entre as vestes. E o texto diz aqui que logo que ela lhe tocou, a primeira coisa que ela fez, ela ouviu, ela teve fé, mas ela também agiu. Ela ouviu e ela se levantou para buscar a Cristo, ao Senhor. Então veja comigo. Ela se levantou, e o texto diz que ela se levantou com um objetivo. Porque ela dizia, olha, se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela compreendeu uma coisa, eu não preciso, ela dizia consigo mesma, eu não preciso falar com ele. Eu não preciso conversar com ele, eu preciso apenas tocar na orla da veste dele, porque eu sei, se eu assim o fizer, eu serei curada. Então a primeira coisa, aquela mulher se levantou. Primeiro, ela se levantou com fé. Segundo, ela se levantou com ousadia, porque ela poderia ali desfalecer, alguém poderia conhecer que era ela e ela ser apedrejada, ser morta no caminho. Mas ela se levantou. Tem um louvor que diz assim, no caminho do milagre estou. Eu sei que Cristo irá passar por aqui. Levarei comigo também a fé e a esperança em meu coração. Então ela tinha fé, ela tinha essa certeza que se ela tocasse em Jesus, ela seria completamente restaurada. Então ela se levantou, ela se arriscou. Uma mulher com certeza ali anêmica, o seu corpo é muito enfraquecido, talvez olhos roxos, mas ela quem sabe, ela foi escondida. Então ela vai entre a multidão. Ela vai vagarosamente. Muitas pessoas, com certeza ninguém dava espaço para ela passar, mas ela foi ali se esforçando. Ela foi ali tirando, como diz Hebreus, tirando força, no capítulo 11, tirando forças das fraquezas. Se levantou, ela insistiu, ela adentrou no meio da multidão. Ela conseguiu passar por um, passar por outro. Quem sabe ela disse, agora eu vou conseguir, agora eu vou ser curada. E quando o texto diz que quando ela estava chegando perto, a vez que ela conseguiu tocar na orla do manto de Jesus, a vez que na hora que ela tocou, de Cristo saiu virtude, de Cristo saiu poder, de Cristo saiu o poder, a virtude. E a Bíblia diz que naquele momento, a Bíblia diz que a hemorragia que estava nela, naquele momento ela sentiu que a fonte do sangramento se estancou. Observe, quando ela tocou
em Jesus, pela fé, a fonte de sua hemorragia estancou, o que os remédios não puderam, o que os médicos não puderam, o que os especialistas da terra não puderam. Um toque em Cristo não foi suficiente para que ela fosse completamente restaurada. E aquela mulher sentiu que ela estava curada, e então ela pensou: eu vou sair de mansinho, vamos dizer assim, sem ninguém perceber. Mas Jesus para a multidão e diz: quem me tocou nas vestes? Então Pedro diz assim, Senhor, em Lucas, Pedro diz no capítulo 8, Lucas 8, Pedro diz: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, dizes quem te tocou. Mas a multidão oprimia, a multidão apertava, mas Jesus disse: não, alguém me tocou. Ela tocou de uma forma diferente, ela tocou com fé. E Jesus perguntou: quem me tocou? Então aquela mulher tremendo, consciência daquilo que nela se operara, veio diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus e confessou-lhe a causa por que ele tocara. E Jesus disse: filha, vai-te em paz, porque foi a tua fé, porque a tua fé te curou. Ele diz aqui, versículo 34, ele disse: filha. A sociedade, os homens talvez chamaram-a de imunda, mas Cristo chamou-a de filha. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Segunda coisa que ele disse: vai-te em paz e seja livre do teu mal. Irmão, como esta mulher, eu não sei qual é a causa que você tem sofrido, não sei as lutas que você tem enfrentado, mas se levante. Procure estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e creia que aquele que abençoa aquela mulher é o mesmo que te abençoa nesse momento, é o mesmo que te toca nessa tarde, é o mesmo que te abençoa neste momento. Então eu não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei: se nós nos achegarmos a Cristo, Ele pode nos mudar a nossa história, nos tirar das trevas para a luz, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do choro, da tempestade para a bonança. Então chegue-se a Jesus, creia em Jesus, pela fé toque nele, em nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.